Olá pessoal, sou a professora Marcicleide da Escola José André Filho, localizada na zona rural de João Alfredo, sítio Lagoa Funda, que obviamente devido à pandemia estamos em casa, todos os nossos professores e alunos. E uma forma que a Secretaria de Educação achou para que nós não fiquemos em casa sem fazer nada, os alunos não fiquem ociosos, os alunos têm o direito de aprender. Então, se eu tenho uma possibilidade de fazer com que meu aluno aprenda, eu tenho que correr atrás. E é isso que a gente está fazendo. Seja por videoaulas, seja por áudios, seja por atividades que estamos mandando, mas isso tem o intuito que nossos alunos aprendam, porque o lugar de aprender é onde eu quiser e não é só dentro de uma caixinha, dentro da escola. Eu aprendo onde eu quero, onde eu tenho a minha possibilidade e quando eu quero. Cuidem-se bem, mantenham-se em casa, cuidem do vovô, cuidem da vovó, da mamãe, do papai e olhe, de acordo com a OSM, nós também estamos dispostos aos perigos da Covid-19. Então, vamos cuidar e vamos nos cuidar para que em breve, se Deus quiser, e eu acredito que vai ser um futuro muito breve, estejamos todos juntos, aprendendo juntos, porque vocês aprendem comigo e eu aprendo com vocês. Beijo! Oi, meus amores, vamos continuar. Aqui eu estou apresentando os assuntos a vocês, que será sinopse, resenha descritiva e crítica e elementos da narrativa. Então, sinopse versus resenha. A sinopse, meus amores, é também chamada de um sumário. Por que ela é chamada de um sumário? Porque ela tem uma versão mais curta de um texto original, não necessariamente vai ser um resumo, porque ela vai começar com um título, trazendo também o nome do autor, tipo de texto e a ideia principal que aquele texto quer passar para a gente. A sinopse é diferente de uma resenha, por exemplo, porque ela não contém interpretação nem a opinião da pessoa que escreveu e é formada apenas com a opinião do verdadeiro escritor. Muitas frases e parafraseadas. Então, o resumo não. Quando a gente fala de resenha é aquilo, é crítica. Eu vou dar minha opinião naquela resenha. Ou vou descrever os elementos, mas mesmo assim continuo dando minha opinião. O objetivo de uma sinopse é fazer com que o leitor entenda os pontos principais do texto original. E pode ser lido a sinopse de um livro, filme ou evento. Ele é essencial para que alguém se interesse ou não pelo resto da obra, seja ela fílmica ou seja ela em obra literária, em um livro, como por exemplo. No slide anterior vocês viram a sinopse escrita do filme Troia. Agora vocês irão ver o trailer para vocês verem como é que é construída, mesmo sendo um trailer em sinopse. Nearly 3,000 years ago, the passion for one woman ignited the greatest battle ever fought. For love. I want her back. Will you go to war with me, brother? We're sending the largest fleet that ever sailed. We need the greatest warrior. Achilles Can't be controlled. Be careful, King of Kings. First you need victory. I won't ask you to fight my war. You already have. No son of Troy will ever submit to a foreign ruler. Then every son of Troy shall die. We will be together in this world or the next. Immortality! Before my time is done, I will look down on your corpse and smile. Watch out!
Então, notem que... Pessoal, então, a diferença da sinopse e para a resenha é essa. Agora, vamos focar na sinopse. A sinopse, ela tem o objetivo de fazer com que o leitor entenda os pontos principais desse texto. Então, vai vir com introdução, vai me dizer quem são os personagens, quem escreveu, o que acontece dentro da história. Ela não vai opinar, não vai mudar nada. Ela vai ser fiel àquela história e curta. Quando eu digo resumo, ou seja, a resenha crítica, eu vou buscar de uma forma, digamos assim, escrever, falar sobre o que eu entendi, sobre o que eu acho dessa obra, desse determinado filme. Então, a diferença da sinopse para a resenha é essa. A resenha eu vou poder opinar, eu vou poder colocar elementos, eu vou poder ser opinativa. Já quando eu estou na sinopse, não, eu vou ter que ser fiel à minha obra literária, seja ela obra literária, seja ela fílmica. Então, a sinopse eu vou buscar o leitor, eu vou buscar o telespectador para que ele possa se interessar pela minha obra. Já o resumo não, o resumo eu vou lá, um resumo crítico, e vou dar minha opinião sobre aquilo que eu li, sobre aquilo que eu assisti. Até aí tudo bem, meus amores? Se não, vocês já sabem, vamos lá mandar o áudio para a titia tirar as dúvidas de vocês. Professora, surgiu uma dúvida. Me diga aí, quando eu falo resenha, resumo, resenha crítica, é a mesma coisa? Não. A resenha, resumo, é um texto que se limita a resumir conteúdos do livro. Eu vou contar fatos do livro, de um capítulo, ou mesmo de um filme, de uma peça de teatro, ou um espetáculo que eu assisti, sem qualquer crítica. Eu apenas vou contar a história que eu assisti. Se eu vi uma novela, eu vou contar para o meu amiguinho o que foi que aconteceu na novela. Eu vou lá e vou contar. Isso foi um resumo que eu fiz. Quando eu falo resenha crítica, aí sim. A resenha crítica é um texto que, além de resumir o que aconteceu, eu vou dizer se eu gostei ou se eu não gostei. Ou seja, eu vou dar a minha opinião. Então, quando eu falo resenha, resumo, eu tenho que lembrar que eu apenas vou contar a história. Quando eu digo resenha crítica, eu vou, além de resumir, além de contar aquela história, dizer se eu gostei ou se eu não gostei daquela história. Agora eu tirei a dúvida de vocês, meus amores, entenderam? Professora, agora eu entendi. Então, quando eu me referi à sinopse, eu vou chegar ao determinado momento, que vai ser quando eu vou tentar chamar a atenção do meu leitor, do meu telespectador, ou seja, vou pegar elementos daquela obra, quem escreveu, quem são os personagens, o que acontece, curtinho, e vou tentar chamar a atenção do meu telespectador. Quando eu falo resumo, o resumo eu vou ver ou vou ler alguma coisa e vou contar como aconteceu, sem acrescentar minha opinião, só vou contar o que aconteceu ali, acabou-se a história. Já quando eu chego para uma resenha crítica, além de eu ver, eu vou contar o que aconteceu, criticando, colocando a minha opinião no meio daquilo. O que é que eu acho daquilo? Então, quando eu me refiro... E agora, a gente vai entrar em elementos da narrativa? Sim. Iremos entrar em elementos da narrativa na próxima aula. Agora a gente vai praticar o que a gente viu sobre resenha, sinopse e resumo. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.